Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 20. Atos, capítulo 19, versículo 20. Atos, capítulo 19, versículo 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Eu quero ver outras traduções aqui. Dessa maneira, a palavra de Deus muito se difundia e se fortalecia. E assim, a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Umas semanas atrás, quando estava meditando nesse texto, lendo a palavra de Deus, esse versículo saltou aos meus olhos. Dessa maneira, a palavra do Senhor crescia e se fortalecia. Dessa maneira, cresça e se fortaleça. Esse é o meu título. Dessa maneira, cresça e se fortaleça. Quando nós pensamos em crescimento, o que vem à nossa mente? Nós passamos por um crescimento natural. Desde o nosso nascimento, nós crescemos, nós nos desenvolvemos como pessoas, como indivíduos. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, nós éramos jovens, adolescentes, poucos anos atrás, crianças. Hoje, quando nós vemos as nossas crianças, as nossas crianças, o quanto elas se desenvolvem e crescem rapidamente. Rapidamente. É um crescimento natural, é um crescimento muitas vezes que nós nem percebemos quando estamos em contato direto com essas crianças, com um bebê, ou no contexto familiar. Mas quando de repente você fica alguns anos ou alguns meses sem contato com aquela família ou com aquela criança e de repente, qual é o espanto? Mas como está grande, como tem se alimentado bem, mas como está forte. Quanto tempo tem essa criança? Quantos anos tem o seu filho? E ali você dá o depoimento de que tem tantos anos, tantos meses, enfim, existe esse crescimento natural, aonde você não tem o controle, aonde você não consegue ter o controle disso. Isso acontece naturalmente se as circunstâncias e as situações forem favoráveis, através do alimento, através do carinho, através do cuidado, através de todas as necessidades que essas crianças precisam ter para ter um crescimento. Crescer está relacionado à multiplicação, crescer está relacionado ao aumento, dimensão, volume, quantidade, intensidade. Aumento no contexto de dimensão, volume, quantidade, intensidade. E é disso que nós queremos conversar um pouco. O texto fala sobre crescimento. Nós temos o crescimento natural, nós temos o crescimento emocional. Existe a maturidade, onde você passa por um crescimento emocional, ao ponto que muitas pessoas que de repente já são adultas, e muitas vezes você ouve aquela expressão, cresceu só fisicamente, mas a cabeça é de criança ainda. A cabeça é infantil ainda. Não houve um desenvolvimento emocional. As emoções as atitudes refletem muitas vezes a imaturidade. E o crescimento também espiritual. A Bíblia compara o crescimento espiritual também como o de uma criança, um recém-nascido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E nós nos tornamos uma nova criatura, um bebê espiritual, onde nós vamos desenvolvendo, onde nós vamos crescendo, através da palavra, através da revelação, através do entendimento, através da prática do Evangelho, e nós desenvolvemos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso entendimento com relação às coisas espirituais, e nós crescemos espiritualmente.
esse ano 2017, você cresceu? Espiritualmente? Eu não posso dizer para você se você cresceu ou não. Isso é tão individual, isso é tão pessoal. Mas a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Pelos resultados você sabe aquilo que você tem recebido, daquilo que você tem se alimentado. Eu quero falar nesta tarde para vocês sobre crescimento. Quero falar também sobre fortalecimento. Nós precisamos crescer e nos fortalecer. Nós precisamos crescer e nos fortalecer. O fortalecer está em fortificar-se, em tornar-se mais resistente, em tornar-se forte, dar fortaleza ou força, adquirir força, animar, encorajar, coragem. Nós precisamos muitas vezes de um fortalecimento físico, emocional e espiritual. Mas quando nós lemos o texto, de que crescimento está sendo dito? Está falando de um crescimento natural das pessoas? Está falando de um crescimento espiritual das pessoas? Está falando de um crescimento emocional das pessoas? Não. Dessa maneira, a palavra de Deus, dessa maneira, a Bíblia Sagrada, dessa maneira, as boas novas de Cristo, crescia e se fortalecia. Quando nós pensamos em crescimento de igreja, geralmente nós pensamos em números. Puxa vida, né? Quando que essas cadeiras que estão vagas vão estar lotadas, ao ponto de não ter mais espaço as pessoas ficarem em pé? Não é disso que o texto está dizendo. Não é disso que o texto está falando. Não é um crescimento numérico, um crescimento de igreja. Está falando do crescimento da palavra de Deus. A forma como a palavra de Deus cresceu, a forma como a palavra de Deus se fortaleceu no lugar aonde ela era pregada, aonde ela era anunciada. E de tudo isso o que me chama a atenção é dessa maneira. E eu comecei a me perguntar, eu comecei a fazer perguntas para o texto, mas de que maneira a palavra de Deus pode crescer e se fortalecer aqui na Comunhão Cristã em Maringá? Para as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, de que maneira a palavra de Deus pode crescer na sua vida? De que maneira a palavra de Deus pode se fortalecer na sua vida, no seu coração? Se tornar forte, resistente, ao ponto de que os ventos, as situações, as circunstâncias não serão abaladas. Você não será abalada, porque a palavra de Deus está e faz parte dos teus alicerces, da tua fé, da tua vida, as tuas convicções, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Você, em maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, você vai questionar. As situações e circunstâncias que muitas vezes nos abatem, nos entristecem, em hipótese nenhuma você vai indagar, você vai duvidar, você vai murmurar. Isso é fortalecimento. Isso é crescimento. Da convicção da palavra de Deus em você, no seu coração, na sua mente, nas suas convicções, na tua forma de pensar, na tua forma de agir, na tua forma de se relacionar com as pessoas. A palavra de Deus precisa crescer, a palavra de Deus precisa crescer. Irmãos, e é em fé que nós lançamos a semente da palavra de Deus. E quem vai dar o crescimento? Quem vai dar o crescimento é Deus. Mas você precisa querer, você precisa desejar. Querer, desejar. E receber essa palavra no seu coração e no seu espírito. Dessa maneira a palavra de Deus muito crescia e se fortalecia. Vamos ler o texto, por gentileza. Vamos ler o texto, me acompanha aí. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20. E nós vamos pincelar pelo menos 3 maneiras que estão escritas aqui, por que a palavra de Deus cresceu e se fortaleceu. Por que a palavra de Deus cresceu e se fortaleceu? Nós vamos pincelar aqui 3 princípios, 3 verdades que estão inseridas nesse texto,
E vamos aplicar nas nossas vidas. E se você aplicar na sua vida, a palavra de Deus vai crescer e se fortalecer em você, no seu lar, no seu ministério, no seu trabalho, nessa semana. Você não sairá daqui da mesma forma como você entrou. Porque nós precisamos de um crescimento e de um fortalecimento na palavra. Muitas vezes nós buscamos esse crescimento, esse fortalecimento em tantas coisas. Nos recursos materiais, as expectativas do nosso trabalho, a expectativa do nosso ministério, a expectativa do nosso apacentador, do nosso pastor, a expectativa da nossa religião, a expectativa do governo, a expectativa financeira, a expectativa. Nós lançamos e depositamos tudo isso e criamos uma grande expectativa e procuramos esse crescimento, esse fortalecimento. Mas nós não encontramos, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Olha o texto, que interessante. Eu vou estar lendo Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, a fé vem pelo ouvir, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos, que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Toda a província da Ásia, no espaço de 2 anos, todos ouviram a palavra do Senhor. De que maneira crescia e se fortalecia a palavra de Deus? Todos ouviram a palavra de Deus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados, e suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, alguns judeus que andavam expulsando demônios, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno, os demônios que lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado, a pessoa que estava possessa por demônios, saltou sobre eles, sobre os 7, saltou sobre eles, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Muitos criam e confessavam as suas más obras.
Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas, o que equivale hoje a R$1.500.000. Aqueles livros eram livros caríssimos, de difícil acesso. Então o valor daquilo que eles queimaram, que estava relacionado ao ocultismo, à feitiçaria, chegava a 50.000 dracmas, R$1.500.000 queimados no fogo. Dessa maneira, a palavra do Senhor crescia e se fortalecia. Que maneira é essa? De que maneira nós somos responsáveis para o crescimento e para o desenvolvimento da palavra de Deus? Que maneira é essa? O primeiro tópico que eu quero enfatizar: Espírito Santo. Não tem como um crescimento, não tem como o fortalecimento sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Sem conhecer o Espírito Santo de Deus, sem reconhecer a presença do Espírito Santo de Deus, sem ter a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Atos capítulo 19, 1-7 diz o seguinte: enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo, ele teve que se dispor. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de gente. Se Paulo não tivesse ido a Éfeso, ele não teria encontrado discípulos em Éfeso. E ele se surpreendeu quando ele chegou a Éfeso e encontrou discípulos. E ele prontamente faz uma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram, quando acreditaram? E é interessante a resposta desses discípulos. O que eles responderam? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Existe a possibilidade, nesse público aqui, que nós estamos reunidos, pessoas no nosso meio, pessoas que são discípulos, não de João Batista, porque esses discípulos eram discípulos de João Batista. Os profetas e a lei foi até João Batista. Terminou em João Batista, os profetas e a lei. E a partir de Jesus Cristo, houve um novo testamento, houve uma nova lei, houve um novo reino. O reino de Deus está próximo, João Batista pregava. E de repente, o reino de Deus chegou através de Jesus. E através da promessa: permaneço em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós. E nós temos a promessa de sermos cheios do Espírito Santo de Deus ser derramado sobre nós. Nós sermos batizados com o Espírito Santo de Deus e sermos imersos no Espírito Santo de Deus e repartimos essa glória, esse poder do Espírito Santo de Deus para beneficiar outras pessoas. Mas o que me chamou a atenção é que essas pessoas nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo de Deus. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Responderam eles. Foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ou seja, aqueles homens, além de não conhecer o Espírito Santo de Deus, não sabiam que o Messias já tinha se revelado, que o reino de Deus já tinha chegado. Não sabia. E esse não saber é por não ter quem pregasse. Eles estavam ignorantes porque não tinha ninguém que falasse, não tinha ninguém que anunciasse as boas novas do Evangelho de Cristo. Eles receberam a mensagem, creram que Jesus Cristo viria, creram na vinda de Jesus, mas foram embora, se desligaram da região de Jerusalém, foram embora. E continuaram crendo daquela mesma forma. Continuaram crendo daquele mesmo ensino que ele teve com João Batista. Mas as coisas já tinham acontecido. O relógio já tinha, o cronos de Deus, o relógio de Deus já tinha mudado.
Os tempos já tinham mudado, Jesus Cristo já tinha se manifestado, o Espírito Santo de Deus já tinha sido derramado. E a graça de Deus alcançou aquelas pessoas. Alcançou de que forma? Alcançou de que forma? Através de Paulo. Através da mensagem de Jesus. Através das boas novas de Cristo. Paulo teve que se dispor e sair da sua cidade, e sair da sua região, e ir para lugares distantes. Não tinha outros meios de comunicação. E aquelas pessoas ouviram. Como? Nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Olha o versículo 5. Ouvindo isto, ouvindo as boas novas de Cristo, ouvindo sobre Jesus Cristo, ouvindo sobre o Espírito Santo, ouvindo sobre as boas novas, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Eles receberam, eles creram. Eles creram. Nós não tínhamos esse entendimento. Nunca ninguém nos falou. Nós ouvimos João Batista. Nós estamos na época da lei, nós estamos na época dos profetas. Nós não sabíamos do Novo Testamento, nós não sabíamos do novo governo, nós não sabíamos que o governo de Deus, o reino de Deus chegou. Nós estávamos anunciando ainda que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus virá, mas o reino de Deus chegou através de Jesus Cristo. E mais ainda, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o quê? Veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E o que aconteceu com esses homens? Eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E eram todos uns 12 homens. Eu quero trazer uma reflexão pessoal, individual para cada um de nós. Você crê em Jesus Cristo? As boas novas do Evangelho já chegou até você? As boas novas de Cristo já chegou até nós? Sim ou não? Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo já estabeleceu o seu reino, o seu governo. Glória a Deus por isso. Nós somos proclamadores das boas novas. A promessa do Espírito Santo de Deus, você vai receber ou você já recebeu? As promessas do Espírito Santo de Deus, você vai receber ou você já recebeu? Em que momento você recebeu? Desde o momento que você creu, o Espírito Santo de Deus habita em? Mas existe uma outra promessa, do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo? É a imersão, é a imersão, é a imersão, é a imersão. É imergir na presença, no poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Para que você transborde, para que você seja um canal, um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Em que momento o Espírito Santo de Deus se extingue, não está mais presente nas nossas vidas? Em que momento você entristece o Espírito Santo de Deus? Sabia que quando o Espírito Santo de Deus, ele vem, é uma alegria, é um marco, é uma data marcante. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 12 anos quando fui batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro claramente. Aquela alegria, aquele fortalecimento, aquele ânimo, aquele prazer, aquele júbilo que não tem como explicar. Agora, se não houver o crescimento e o fortalecimento da palavra de Deus no seu coração, o Espírito Santo de Deus pode sair de você e você nem percebe mais que o Espírito Santo de Deus não está mais com você. Nós nos tornamos como discípulos de João Batista. Continuamos proclamando, continuamos falando de Jesus, continuamos, mas não conhecemos o Espírito Santo. Não temos intimidade com o Espírito Santo. Não temos intimidade com o Espírito Santo. Essas palavras não chegam aos nossos corações. A semente é roubada.
A semente é roubada. As preocupações, as preocupações do mundo, sabe, não nos impedem. As distrações nos impedem de verdadeiramente crermos, acreditarmos de que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e de que nós precisamos crescer em intimidade, nós precisamos crescer em intimidade com o Espírito Santo de Deus e precisamos desse fortalecimento na nossa vida, porque isso vai trazer um fortalecimento físico, emocional e espiritual. O texto nos mostra que nós temos dois grupos de pessoas: aqueles que creem e saem pregando, não tem barreiras, como Paulo. Ele saiu, foi ao encontro daquelas pessoas e ele encontrou aquelas pessoas. E ele prontamente soube aproveitar as oportunidades. Vocês receberam o Espírito Santo de Deus quando creram? Recebemos. A dificuldade maior nossa, sabe qual é? É que nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. E através das nossas atitudes, do nosso comportamento, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, ao ponto de extinguir a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Eles pelo menos fizeram de uma forma inconsciente, eles não conheciam, nunca tinham ouvido falar. A quem muito é dado, muito será cobrado. E a Bíblia diz que não existe meio termo, ou você é quente, ou você é frio. Ou você é quente, ou você é frio, não existe meio termo. Ou nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ou nós não temos a presença do Espírito Santo de Deus que nos guia em tudo aquilo que é verdadeiro, é reto, é puro. O Espírito Santo de Deus quer nos tomar pela mão e nos levar a lugares maiores. O Espírito Santo de Deus quer te dar um crescimento emocional, um crescimento espiritual. O Espírito Santo de Deus quer te levar à maturidade, ao entendimento, para que nós não sejamos mais como meninos, levados de um vento para o outro, sem convicções, sem certezas, sem base bíblica, sem a revelação da palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, quantos anos de vida cristã? Quantos anos de vida cristã? O porquê não acontece mais esse desenvolvimento, esse crescimento, essa maturidade? Nós estamos reunidos aqui. Você crê que o Espírito Santo de Deus habita em você? Vamos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus se manifestar agora? Através da vida. Através da sua vida. Porque qual é a função do Espírito Santo de Deus? Se manifestar num culto como esse. Qual é a função? Qual é o propósito? Qual é o propósito? A edificação, a consolação e a exortação. E de que forma o Espírito Santo de Deus se manifesta? Através dos dons espirituais. Eu estou exercendo a manifestação do Espírito Santo de Deus hoje aqui ou não? Qual o dom espiritual que está sendo ministrado? Qual o dom espiritual que o Espírito Santo de Deus está se manifestando através da minha pessoa, Marco Aurélio? Qual? Profecia. Profecia. Tem um texto em 2 Pedro 1,20, por gentileza, 2 Pedro 1,20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação humana, pessoal. Antes de mais nada, você sabe, às vezes, todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, é uma palavra profética sobre a sua vida. Ou você recebe, ou você não recebe. É Deus falando com você. Muitas vezes nós temos indagações, nós temos perguntas, nós temos pedidos e fazemos a Deus, mas nós esperamos muito em pessoas, em gente. E corremos atrás de profetas. Corremos atrás do instrumento que é usado por Deus. E não corremos atrás da revelação, não corremos atrás da palavra de Deus. Nós valorizamos muito mais a pessoa do que o profeta, do que a profecia. Nós valorizamos e damos mais valor e ênfase à pessoa
do que a profecia. Quem é que vai pregar hoje? Ah, não vou na igreja hoje. Quem que vai ministrar hoje? Nós escolhemos até o vaso, nós escolhemos até a pessoa, e o texto está dizendo, em 1 Pedro, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. A interpretação é uma revelação da palavra de Deus, é uma revelação do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. É um mistério revelado para trazer crescimento, para trazer fortalecimento, não baseado em uma pessoa. Por mais que essa revelação precisa de um canal, precisa de um instrumento, como Paulo foi, mas que a sua fé se baseie nas Escrituras, na palavra de Deus, e não em doutrinas estabelecidas por pessoas, por homens. Façam isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo. E aí você fica escravo. E a Bíblia diz que nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. Não somos mais escravos da lei, de homens, de religião, mas nós precisamos dar atenção às profecias que estão sendo entregues. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, no coração do homem, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas os homens falam da parte de... Você acha fácil estar aqui na frente ou não? Qual a sua opinião? É fácil estar aqui na frente? Homens falaram, impelidos pelo Espírito Santo de Deus, falaram da parte de Deus. Você acha que é fácil estar aqui na frente? O desejo do meu coração é que essa semente caia no solo de cada um de vocês, mas a forma como você está recebendo essa mensagem. Existe um aspecto físico, tem pessoas cansadas, com sono, tem pessoas distraídas, e aqui na frente você enxerga tudo, você vê tudo. E aí a alma precisa ficar no lugar dela. Alma, você fique no seu lugar. Espírito Santo, tome o controle. E que essa semente caia nos solos que estão preparados para receber, a qual o Senhor dará o crescimento. Não importa a distração, não importa o cansaço físico, não importa a situação, não importa o número de pessoas. Não importa o número de pessoas. O homem de Deus, ele deve ser impelido, ele deve ser falado da parte de Deus e não sua. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, concorda comigo? E quando o homem começa a falar por si mesmo, você sabe, e isso é dele. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quando eu começo a falar algumas coisas aqui, ei, isso é do coração do Marco. Isso é do coração dele. E aí o que você faz com isso? Você rejeita, e é isso mesmo. A Bíblia diz que nós precisamos provar os profetas e provar as profecias, aquilo que nós temos recebido. Nós não podemos receber de qualquer forma. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos guia, por isso que nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos da manifestação do Espírito Santo de Deus nos nossos cultos, nas nossas celebrações. Nós precisamos com liberdade. Sabia que tem pessoas aqui que precisam de uma interferência de Deus? Enquanto eu estava sentado ali, o Espírito Santo de Deus me trouxe à mente uma necessidade. E eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você o texto bíblico. Eu quero compartilhar com você esse texto bíblico. E Deus estará falando ao coração dessa pessoa que precisa disso agora. Isso é um dom espiritual, é uma palavra de conhecimento, através da palavra de Deus. Você está passando por isso, e o Senhor vai falar de uma forma tão específica com você, tão especial com você, que isso vai servir de refrigério, de alento, de conforto, de ânimo, de fortalecimento. Porque Deus sabe as nossas necessidades, Deus conhece os nossos corações, e o Espírito Santo de Deus precisa nos usar para trazer alívio, consolo, fortalecimento ao seu coração. As palavras que precisam ser pregadas, anunciadas, precisam trazer edificação, consolação e exortação. Já aconteceu de você ouvir uma mensagem e sair com medo do culto?
Isso não é de Deus. Aquela mensagem que gera medo, aquela mensagem que gera condenação. Se você não vier por amor, você vai vir pela dor, Deus vai pesar a mão sobre você. Não, isso não é de Deus. A Bíblia diz que Deus é. E por que Ele vai te alcançar pelo medo? Por que Ele vai te alcançar pela condenação? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Salmos 38, versículo 8. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, não me abandones. Senhor, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me. Senhor, meu Salvador, o Senhor te ajuda agora. O Senhor te fortalece agora. O Senhor te fortalece agora. Com a força e com o poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele conhece até mesmo os nossos sentimentos. Ele conhece até mesmo os nossos sentimentos. E Ele continua a declarar, a palavra de Deus continua a declarar: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu quero declarar a fortaleza do Senhor, a força do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O texto de 2 Coríntios, capítulo 22, do versículo 9 ao versículo 10, 9 e 10. O Senhor está falando com você. O Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade para nos consolar, para agir, para se revelar através da sua palavra. E dessa maneira, através do Espírito Santo de Deus, eles receberam quando creram. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês receberam, quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados com o Espírito Santo que habita em você, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Seja você hoje um canal, um instrumento de Deus na vida das pessoas, para trazer edificação, para trazer consolação, para trazer a palavra de Deus que fortalece, que revigora, que nos anima, que nos traz fé, que nos traz esperança. Dessa maneira, de que maneira? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, conhecendo o Espírito Santo de Deus e dando liberdade para o Espírito Santo de Deus. Mas para isso, precisou de pessoas, precisou de Paulo. Paulo foi a Éfeso, Paulo fez a pergunta, Paulo respondeu, Paulo disse, Paulo batizou em nome de Jesus, Paulo impôs as mãos. A única maneira do Espírito Santo de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus se manifestar na terra é através de você, é através da sua vida. Seja esse canal, esse instrumento de Deus. Segundo tópico, dessa maneira a palavra de Deus muito crescia e se fortalecia e prevalecia. Dessa maneira a palavra de Deus crescia, se fortalecia e o texto diz também prevalecia. De que forma? Atos capítulo 19, versículo 8 a 10. Atos 19, versículos 8 a 10. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Argumentando, pregando, falando convincentemente, com ousadia, com intrepidez.
Ele pregava a palavra de Deus. Aonde? Aonde que ele pregava a palavra de Deus? Na sinagoga. Era o lugar menos provável para se pregar a palavra de Deus. Era uma loucura ele pregar o reino de Deus, pregar Jesus Cristo. Os judeus tinham matado Jesus. Os judeus estavam perseguindo. Ele mesmo era um dos perseguidores. Ele mesmo já tinha matado pessoas. Ele mesmo já tinha matado os discípulos de Jesus. Ele mesmo já tinha prendido as famílias, tinha açoitado as famílias. Existia uma grande perseguição, uma grande oposição contra o cristianismo. E de repente Paulo, ele se dispõe, e a Bíblia diz, falou com liberdade. Repete comigo, falou com liberdade. Repete comigo, falou com liberdade. Como? Aonde que ele falou com a liberdade? Dentro da sinagoga. Mas ele tinha liberdade para falar de Jesus? Não! Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? As pessoas autorizaram ele a falar de Jesus? Não! Ele tinha autorização, como ele tinha autorização de matar os cristãos, ele tinha autorização para pregar a palavra de Deus? Não! E ele entrou dentro da sinagoga, cheio do Espírito Santo de Deus. De que forma? De que forma? Cheio do Espírito Santo. Sabe quando nós vamos crescer? Quando nós nos expomos à palavra de Deus e essa palavra de Deus ocasionar transformação nas nossas vidas. Isso é algo crescente. Não existe picos de crescimento. Um culto eu estou aqui, outro culto eu estou aqui. Um culto eu estou aqui. Isso não existe. Não existe. O desenvolvimento, o crescimento é contínuo, é contínuo, é contínuo, é contínuo. Na medida que eu me exponho à palavra de Deus, à palavra de Deus, à palavra de Deus. Paulo entrou na sinagoga ali, falou com liberdade durante quanto tempo? Quanto tempo? Aqui, três meses. Durante 3 meses ele pregou na sinagoga. Durante 3 meses pregou na sinagoga. E foi aceito. Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Versículo 9. Mas alguns deles, não foram todos. Outros creram. Outros acreditaram. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho. Quando a pessoa não aceita, quando a pessoa não acredita, quando a pessoa, ela vai falar mal. Ela vai falar mal. Quando a pessoa não recebe, ela fala mal, porque é uma forma dela se defender. Que está tendo resultados visíveis, as situações estão acontecendo. Como que vai comprovar que isso é verdade? Se os sinais estão aí. E os sacerdotes ficaram desesperados. E começaram a falar mal de Paulo? Não, começaram a falar mal de Jesus. Quem é o caminho? Vê aí que caminho está com letra maiúscula. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Começaram a falar mal de Jesus, começaram a falar mal. E começaram a perseguir quem? Jesus não estava ali. Falaram mal de Jesus e perseguiam quem? Paulo. Diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Paulo foi confrontá-los. Paulo foi questioná-los. Paulo foi se defender. O que Paulo fez? Opa, deu 3 meses aqui, deixa eu sair fora. Ele decidiu, ele se afastou da sinagoga. Mas ele parou de falar? Ele parou de pregar? Não, o Espírito Santo de Deus inquietava, e os resultados, aquela oposição, trazia o que? Mais combustível, mais da presença do Espírito Santo de Deus. Você está fazendo a coisa certa, você está incomodando o mundo espiritual, você está estabelecendo o reino de Deus, você está trazendo a luz dentro da sinagoga, você está trazendo a luz para os sacerdotes, as pessoas estão se convertendo, os judeus estão se convertendo, os gregos estão se convertendo. Não pare, não pare, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu sou contigo. Não pare de falar, não pare de declarar, não pare de orar por essa cidade, não pare de orar por esse bairro, não pare, não olhe as situações, não olhe as circunstâncias, eu sou contigo. Não pare. Não pare. E o texto continua.
Paulo então afastou-se dele. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Passou a ensinar quando? Diariamente. Por 3 meses ele ensinou na sinagoga. Mas agora na escola de Tirano, ele tinha um público seleto, ele tinha um público, dispostos a ouvirem, a receberem. Aquelas pessoas que tinham ouvido lá na sinagoga, se converteram e vieram. Paulo, eu quero ouvir mais, falar do Evangelho. Vem cá, nós vamos ter um tempo juntos. Nós vamos ter um tempo juntos. Quando que você pode ter um tempo junto? Diariamente eu posso ter um tempo com você. Diariamente eu posso ministrar a tua vida. Diariamente eu posso impor as mãos sobre você. Diariamente eu posso ensinar a palavra de Deus. Diariamente. E isso durou por quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 3 meses ele teve a oportunidade de ministrar para os judeus rejeitaram. Ele foi para os gentios e para os judeus que aceitaram. A Bíblia diz que tanto judeus quanto gregos aceitaram a palavra de Deus. E diariamente, na escola de Tirano, isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. De forma que a palavra do Senhor se espalhou por toda a província da Ásia. No espaço de 2 anos. Não tinha meio de comunicação, não tinha televisão, não tinha internet. De que forma? Ele falava com liberdade. Quando o texto diz, desta maneira, a palavra do Senhor muito crescia e se fortalecia. De que maneira? A ação do Espírito Santo de Deus. A liberdade em pregar, a liberdade em falar, a liberdade em comunicar a palavra de Deus. Hoje nós não temos feito isso nas nossas escolas, não temos feito isso no nosso trabalho, e hoje novas doutrinas eles estão proclamando, estão, se envolvendo com coisas diabólicas. Por causa da nossa omissão, você é o comunicador, pregue, fale com toda a liberdade, nós temos liberdade, ninguém vai te açoitar, ninguém vai te prender, você tem liberdade, e se isso acontecer, a Bíblia diz que você é bem-aventurado por ser um mártir, ser açoitado por amor a Cristo, falou com toda a liberdade, e por isso, o que nos impede de falar? Temos liberdade, falou com liberdade, com tempo, diariamente, 3 meses, 2 anos, falou com argumentos, de uma maneira convicta, convincente, falou acerca do reino de Deus, afastou-se da oposição no momento certo e passou a ensinar. Todos ouviram a palavra de Deus. E por último, Atos capítulo 19, versículos 11 a 19, Deus faz. Repete comigo, Deus faz. De que maneira a palavra de Deus crescia e se fortalecia? Através da ação do Espírito Santo de Deus. Com toda a liberdade em falar, em comunicar, com toda a liberdade em falar. A única forma é falar. E se não tem quem pregue, se não tem quem ensine, as pessoas vão continuar na ignorância. Se Paulo não fosse até os discípulos de João Batista, eles não teriam ouvido falar do Evangelho. Nós precisamos sair das 4 paredes, nós precisamos sair para os nossos bairros, nós precisamos sair para o Borba Gato, para o Jardim Itália, nós precisamos sair para Maringá, para as praças de Maringá, nós precisamos sair, nós precisamos pregar, nós precisamos, para que a palavra cresça e se fortaleça, através da fé, através da comunicação, e a única forma de Deus fazer isso é através de pessoas, é através de gente. Atos 19, 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quem é que faz milagres extraordinários? Quem é que faz milagres extraordinários? Mas qual o meio? Qual o vaso? Paulo. Eu. Você. Deus faz milagres extraordinários hoje? Através de quem? Fala assim de mim. Fala assim de mim, mas fale com convicção, Deus, através de mim, faça milagres extraordinários. Por que os milagres extraordinários? Para que as pessoas venham a crer, para que as pessoas venham a acreditar, não é para a igreja, é para que o mundo creia.
Os sinais não são para os cristãos. E tem muito cristão procurando sinais. Senhor, me dá um sinal. Isso chama-se imaturidade, meninice, meninice. Nós precisamos crescer, para que você seja usado para manifestar os milagres extraordinários. Olha que diferença. Deus, eu não quero receber um milagre extraordinário. Senhor, eu quero ser o canal. Eu quero ser o canal, um instrumento de Deus para realizar os milagres extraordinários. E é dando o que a gente recebe. Manifestando o reino de Deus. Falando da palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Crendo em Jesus. Crendo em Jesus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados. E suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Olha que coisa interessante. Paulo não saiu vendendo um lencinho. Paulo não saiu vendendo uma água santa ou coisa parecida. As pessoas pegavam e levavam os seus aventais, os seus lenços e colocavam em cima dos seus enfermos. E as pessoas eram curadas de uma maneira extraordinária. E aquilo fazia com que as pessoas crescem, acreditassem na sua mensagem. Qual era a mensagem? O reino de Deus, as boas novas de Cristo, Jesus Cristo. Olha o versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, alguns judeus que estavam se simpatizando, e eles já faziam isso, no meio dos judeus, nas sinagogas, tinham pessoas específicas que trabalhavam também na área de libertação, de exorcismo, expulsando demônios, e tirando os espíritos maus. Alguns judeus vendo a forma extraordinária como Paulo estava executando a obra, eles pensaram, puxa vida, se ele faz, eu também posso fazer. Se ele faz, eu também posso fazer. Mas quem é que faz? É Deus através dos filhos. Quem é que tem autoridade para fazer milagres extraordinários? Os filhos. É através de Deus, é Deus que faz através dos filhos, da autoridade que foi dada em Jesus Cristo. E nós cantamos, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, estamos aqui para manifestar o reino de Deus, estamos aqui para manifestar o reino de Deus. E aqueles exorcistas, vendo a forma como as pessoas eram libertas, como os demônios saíam e tudo mais, o que eles pensaram? Vamos copiar, vamos imitar aquilo que eles estão fazendo? E eles foram tentar imitar o que Paulo estava fazendo. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam dessa pessoa. O que estavam fazendo isto eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes, dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você, quem são? Eu amo esse texto, porque nós estamos falando de que maneira a palavra de Deus crescia e se fortalecia. De que maneira? A palavra de Deus crescia e se fortalecia. Primeira maneira, o Espírito Santo. A outra falava com liberdade. E a outra, a ação sobrenatural. Deus faz o extraordinário através de pessoas. Mas através dos seus filhos. Aquelas pessoas tinham ouvido falar de Jesus, mas não tinham recebido Jesus. Não tinham crido em Jesus. E de que forma me chama a atenção desse texto? Paulo era conhecido aonde? O que o demônio falou? O que o demônio falou? Jesus eu conheço. O diabo conhece Jesus ou não? O diabo conhece Jesus ou não? O diabo é crente? Sim. Esses dias conversei com uma pessoa, o que? O diabo é crente? O diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê e ele estremece. Crente é todo aquele que acredita, todo aquele que crê. O diabo crê e ele sabe que os dias dele estão terminando. Por isso ele está trabalhando. O diabo vem para matar, roubar e destruir.
Mas aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. E toda a autoridade que foi dada a Jesus é dada a você sobre os espíritos malignos. Os espíritos malignos não podem te tocar. Os espíritos malignos não podem te tocar. Os espíritos malignos não podem te tocar. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Mas tem pessoas que pensam que podem, mas não podem. Pensam que estão, mas não estão. Pensam que são, mas não são. Pensam que são, mas não são. E é numa hora que tem a prova real. Nossa, fui longe agora da prova real. Tem uma hora que você vai se deparar com a prova real, para ver quem é quem. Final de semana que nós fomos para Naviraí, nós fomos com um propósito específico de reino de Deus. Temos que sair de Maringá e levar as boas novas em outros lugares. Estamos fazendo isso. Nesse momento nós estamos com culto em Londrina. E tem um grupo de irmãos lá pregando a palavra de Deus. Anunciando a palavra de Deus. Nós fomos mais cedo para ter um tempo com os irmãos lá. Chegamos na quinta-feira, descansamos. Eu amanheci com uma crise muito forte de labirintite. Vertigens, vômito, à noite, né? Vomitei e tal, aquela coisa arada toda, passando mal, passando mal, passando mal. E eu fui para lá com um propósito. Qual o propósito? Proclamar a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus. E repreendendo, orando, Deus, Deus, Deus. Daí o pessoal, na sexta de manhã, ia fazer um passeio. Falei, olha, eu vou descansar, porque eu tenho um grupo familiar hoje à noite, eu prego amanhã, eu tenho várias atividades, eu quero descansar para eu estar bem, e eu vou participar de todas as atividades, de tudo que foi proposto para eu estar aqui, eu vou fazer. Eu vou fazer. E fiquei sozinho na casa. Fiquei sozinho na casa. E dormi, descansei. O sono do justo. O sono do justo. E de repente eu estou dormindo, dormindo de lado, entra alguém no quarto. Entra alguém no quarto. Falei, não é possível, funcionário da casa, né? Será que não sabe que eu estou aqui? Tentei abrir o olho, não consegui. Tentei me mexer, não consegui. Estava travado na cama. E de repente, o Espírito Santo de Deus que habita em você, mostra e testifica que aquilo era um demônio. Era um espírito maligno. Um espírito maligno. Ao vivo e a cores, em 3 dimensões assim, ó. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. E aquilo entrou, sabe? E veio nas minhas costas, levantou o meu pijama, e ele ia enfiar alguma coisa na minha coluna. E eu em espírito não conseguia falar, mas o diabo não lê a tua mente, não sabe os teus pensamentos. Eu comecei a orar em línguas, usar os dons espirituais, orar em línguas, e repreender, e de repente eu levantei como um leão. Sai daqui! Eu te repreendo. Você não pode me tocar. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu te repreendo, eu te resisto, toda obra do mal, E a labirintite? Cadê a labirintite? Eu não conseguia nem mexer a cabeça no travesseiro por causa da labirintite. E levantei como um leão, como um leão. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. E aquele demônio foi embora. Foi embora. E aí o que eu fiz? Deus, muito obrigado. Eu vou dormir, eu vou descansar o sono do justo. Voltei a dormir. E dormi gostoso, viu? Aquela chuvinha caindo. Mas olha, descansei. De repente a chuva molhou toda a varanda. Molhou toda a varanda, o pessoal não tinha chego ainda. Acabou a luz. Acabou toda a luz, ficou sem luz. Daí fui lá, peguei um rodinho e fui e limpei toda a varanda. E quando eles chegaram, eu estava limpando a varanda. Mas Marco, você está bem? Eu estou bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Que horas que vai ser o grupo familiar? Às 8 horas. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Daí a pessoa que estava nos recebendo, eu tenho um compromisso amanhã cedo, eu acho que eu não vou no grupo familiar. Tá bom. Daí eu contei a experiência, né?
Depois ele veio todo prontinho. Eu já estou pronto, eu vou para o grupo familiar. Eu não fico aqui, não. Não quis ficar. Estava todo mundo pronto para ir para o grupo familiar. E nós fomos para o grupo familiar e foi algo maravilhoso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí é o seguinte, Jesus eu conheço. Você é conhecido no inferno? Lá no inferno está lá uma placa lá. Procura-se, vivo ou morto. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas ele não pode tocar em você. Ele não pode, ele sabe disso. Ele sabe disso. Por isso que nós precisamos resistir ao diabo. Resistir ao mal. E ele fugirá de você. Fugirá de você. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A tua carne é fraca. As tuas fraquezas. Mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque quem é que te fortalece? A graça de Deus. A minha graça de paz está sobre você. Eu te fortaleço fisicamente, eu te fortaleço emocionalmente, eu te fortaleço espiritualmente, para você pregar com liberdade, para você pregar cheio do Espírito Santo de Deus, para você manifestar o Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus, as pessoas precisam do Espírito Santo de Deus para viver, as pessoas precisam do Espírito Santo de Deus. E quem faz? Deus faz. Milagres extraordinários. Deus faz. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Existem dois grupos de pessoas, aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que pensam que creem, estão em cima do muro. Aqueles que creem, aqueles que não creem. E aqueles que pensam que creem, acabam levando uma sova dessa daqui. Porque o mundo espiritual é real, é verdadeiro. Os demônios se levantam, mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O diabo, os demônios estão ao nosso derredor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos livrando, nos protegendo, nos servindo, para estabelecermos, para prevalecermos. O reino de Deus prevalecia, não retrocedia e nem estagnava. O reino de Deus prevalecia. Por isso, juntos em Cristo nós somos mais fortes. Juntos em Cristo nós somos mais fortes. As portas do inferno não prevalecerão sobre você. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua família. As portas do inferno não prevalecerão sobre o seu trabalho. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Dessa maneira, a palavra de Deus, dessa maneira, cresça e se fortaleça. Dessa maneira, cresça e fortaleça. Se fortaleça. Dessa maneira, a palavra de Deus crescia e se fortalecia. Dessa maneira. O texto continua, versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, ou seja, aquela surra que aquelas pessoas influentes, e as pessoas viram, e notícia ruim, corre rápido, né? O cara levou uma surra de um demônio lá, que olha, mas se eu tivesse, se hoje fosse hoje, filmava, né? E jogava na internet, né? Filmava e jogava na internet. Mas aquilo reverteu para quê? Aquilo reverteu para quê? Todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ei, quando eles ouviram e viam Paulo, eles tinham temor. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem
Essa mulher é uma mulher de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ter temor a Deus, por aquilo que Deus é em nós, por aquilo que Deus representa para nós, porque diariamente nós refletimos a nós mesmos, refletimos o reino de Deus. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, não tinha nem apelo. Você viu aqui? Não tinha apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Não, as pessoas de uma maneira voluntária e espontânea eram tocadas pela palavra de Deus e desejavam, saíam dos seus lugares e chegavam lá: eu quero esse Jesus, eu quero essa verdade para mim, eu quero isso para mim. E confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, muitas pessoas foram libertas através daquela situação. E naquela época, o ocultismo crescia através do quê? Da leitura de livros. Da leitura de livros. Os livros eram escassos, eram difíceis e eram caríssimos. Mas eles investiam milhões para ter conhecimento. Existem muitas pessoas na ignorância, porque não conhecem o livro dos livros, não conhecem a palavra de Deus, não lê a Bíblia Sagrada. E nós temos um acesso hoje gratuito, sem pagar nada. Você tem a Bíblia pela internet. Mas aqueles homens, aquilo que parecia de valor para eles, aquilo que era precioso para eles, a Bíblia diz que eles levaram e fizeram uma grande fogueira, reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor. Este chegou a 50 mil dracmas. Na quarta-feira o Ivo fez um cálculo rápido, nós estávamos conversando no grupo familiar em Londrina sobre esse texto. Ele falou: Marco, pelos nossos dias equivale a 1.500.000 reais, 1.500.000 reais sendo queimado. E eles queimavam com alegria, porque já não sou mais escravo. Eu já não sou mais escravo do ocultismo, não sou mais escravo da macumbaria, não sou mais escravo da feitiçaria, não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo do mundo. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Versículo 20. Dessa maneira, cresça e se fortaleça. Cresça e se fortaleça. Dessa maneira, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, crescia e se fortalecia. Dessa maneira, a palavra de Deus crescia muito e se fortalecia e prevalecia poderosamente. Que maneira? O Espírito Santo falou com liberdade. Deus faz milagres extraordinários. E para encerrar, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo no nosso amor por vocês. Paulo está escrevendo isso a uma igreja. E ele destaca algo muito específico com relação a crescimento. Uma das formas para você avaliar hoje, quando você sair daqui, se você está crescendo espiritualmente, é o quanto você ama o seu irmão. É o quanto você ama o seu irmão. Não por aquilo que ele pode oferecer, não pelos benefícios que você pode lucrar, mas por aquilo que você dá a ele. Muitas vezes nós nos colocamos na forma de receber, né?
não tenho nada para dar, só quero receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E Paulo está declarando que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. Essa é a minha oração nessa noite para a Comunhão Cristã em Maringá. Essa é a minha oração nesta noite para a Comunhão Cristã em Maringá. E esse crescimento e transbordar do amor uns para com os outros e para com todos, não só aqui, Aba Maringá, mas para com todos. E a Bíblia diz que nós precisamos amar até mesmo os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que nos caluniam. Nós precisamos amar até mesmo os nossos inimigos. E que Ele fortaleça, fala de crescimento e fala de fortalecimento, e que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade. Que Ele te fortaleça para que você seja irrepreensível em santidade. O que é santidade? Você é separado. Você é separado. Você não é deste mundo. Não queira imitar o mundo, não queira fazer as coisas do mundo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não queira usufruir dos prazeres do mundo, não vai dar certo, porque você é filho de Deus. Você tem o selo, tem a marca do Espírito Santo de Deus. Que fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Nós somos filhos de Deus.